Existem lugares no mundo onde a palavra prisão ganha um significado completamente diferente. Locais onde o confinamento vai muito além da perda de liberdade e se transforma em uma experiência que desafia os limites do que consideramos humano. Estamos falando de instituições que concentram os piores aspectos do sistema carcerário mundial, onde a superlotação, a violência e condições desumanas criam cenários que parecem saídos de pesadelos. Nas planícies geladas da Mongólia, o presídio de Urga se destacava como um dos mais cruéis já documentados. Relatos de 1921 descrevem um complexo cercado por vigas afiadas de madeira, sem qualquer tipo de iluminação. Alguns presos eram mantidos do lado de fora e morriam de frio durante os rigorosos invernos mongóis. Mas o verdadeiro horror estava dentro das instalações. Os detentos eram confinados em caixas de madeira de 1,20 m de comprimento por 1 metro de altura. O espaço era tão apertado que impedia qualquer movimentação. Eles não podiam sair para se alimentar ou fazer necessidades fisiológicas. A comida escassa chegava por uma abertura de apenas 15 centímetros. As caixas eram lavadas apenas a cada 3 ou 4 semanas. Com o psicológico abalado, visão prejudicada pela falta de luz e desnutrição, muitos morriam dentro desses verdadeiros caixões humanos. No Brasil, o Carandiru se tornou símbolo mundial do que um presídio não deve ser. Em seu auge, concentrava mais de 8.000 detentos, sendo a maior prisão da América do Sul. Com apenas 1.000 carcereiros para toda essa população, as condições eram horríveis. Gangues controlavam o ambiente. Pessoas cumpriam penas já vencidas. Deficientes mentais conviviam com criminosos de alta periculosidade. Estima-se que 1 em cada 5 prisioneiros sofria de AIDS. Em 1992, o massacre do Carandiru chocou o mundo quando 111 presos foram brutalmente assassinados durante uma rebelião. 102 foram baleados pela polícia. A prisão fechou em 2002 e hoje funciona como museu, lembrando internacionalmente o que um sistema prisional jamais deve se tornar. Ruanda nos apresenta um exemplo ainda mais extremo. A prisão central de Gitarama, construída para 400 detentos, chegou a concentrar entre 7.000 e 8.000 pessoas após o genocídio de 1994. Não havia camas, celas suficientes ou espaço para os presos se deitassem. Milhares permaneciam em pé por dias, comprimidos em pátios e corredores, em meio ao calor, fezes, urina e falta absoluta de higiene. A violência se manifestava através de mortes diárias por doenças, fome, gangrena e exaustão. Relatos apontam amputações improvisadas, corpos enterrados em valas comuns dentro do complexo e até episódios de canibalismo devido à fome extrema. Na França, país conhecido como Cidade das Luzes, a prisão de La Santé esconde uma realidade sombria. Localizada em Paris, registra uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Os internos só podem sair de suas celas durante 1 hora por dia. Casos de assassinato e abusos sexuais são comuns. Fundada em 1867, registrou pouquíssimas fugas ao longo de sua história. A prisão é considerada uma das piores em questões de saneamento básico. Pessoas são obrigadas a dividir o pequeno espaço com ratos, piolhos e toda sorte de animais. Em 2000, a médica-chefe da prisão lançou um livro detalhando a situação precária, tentando chamar a atenção do parlamento para problemas que persistem até hoje. El Salvador criou algo que desafia qualquer conceito tradicional de prisão. O Centro de Confinamento do Terrorismo, inaugurado em 2023, foi construído para ser o maior presídio da América Latina, com capacidade para 40.000 detentos. Lá dentro, o tempo praticamente não existe. As luzes ficam acesas 24 horas por dia. Não há janelas nem pátios ao ar livre. Os presos ficam 23 horas e 30 minutos trancados. A meia hora restante é usada para deslocamento controlado, sempre algemados e sob vigilância armada.
facções rivais dividem as mesmas celas para quebrar estruturas de poder interno. Em 2025, passou a receber deportados dos Estados Unidos, com o governo americano pagando El Salvador para manter esses detentos no país. A Venezuela, com a segunda maior taxa de homicídio do mundo, abriga a prisão de Sabaneta. Construída para 700 pessoas, comporta atualmente 3.700, com a proporção de um guarda para 150 presos. Manter ordem torna-se missão impossível. 80% das prisões venezuelanas são administradas pelos próprios prisioneiros armados. Criminosos mantêm hierarquia rígida controlada por gangues. Presos pobres são forçados a dar dinheiro aos mais poderosos para garantir água e cama. Quem não pode pagar, bebe água diretamente do esgoto dos banheiros. Em 1994, 108 prisioneiros foram mortos em uma rebelião. Em 2013, 16 presidiários foram executados durante um motim. A Bolívia apresenta um caso único no mundo. Durante a crise financeira de 1980, o país privatizou instituições públicas, afetando profundamente o sistema prisional. Na prisão São Pedro, existe uma espécie de aluguel para presos. Quem tem condições de pagar, vive bem, come bem e dorme em celas espaçosas. Não há vigilantes dentro da prisão, nem barras nas janelas. Presos têm relativa liberdade de circulação. Quem tem dinheiro recebe visitas frequentemente e é tratado como se estivesse em um hotel. Já quem não pode pagar, vive em celas lotadas, faz necessidades em baldes coletivos e passa fome. Na Rússia, a prisão dos golfinhos negros reúne 700 dos piores criminosos do país, condenados à prisão perpétua. Assassinos, estupradores, pedófilos e canibais convivem sob vigilância implacável. Presos não podem sentar ou descansar desde o momento que acordam até a hora de dormir. Por 90 minutos diários, podem se exercitar em uma grande gaiola. Quando guardas dão ordens, presidiários devem responder com "Sim, senhor". A cada 15 minutos, um guarda faz rondas. Para escoltá-los, são vendados e mantidos curvados, com mãos algemadas atrás das costas, impedindo qualquer tentativa de fuga ou ataque. A Tailândia mantém Bang Kwang, instalação superlotada conhecida por confinar diversos presos estrangeiros. Projetada para 3.500 pessoas, hoje concentra mais de 8.000. A maioria cumpre penas de pelo menos 25 anos. Cerca de 10% estão no corredor da morte. Todos são forçados a usar pesadas algemas de ferro nas pernas durante os primeiros meses. Condenados à morte têm ferros permanentemente soldados. Recebem uma única refeição diária, geralmente arroz e sopa infestada por vermes. A maioria apresenta desnutrição grave e desenvolve doenças devido às condições insalubres. Penas capitais são anunciadas apenas 2 horas antes da execução. No centro de Moscou, Butyrka começou a funcionar no século XVI. Por fora, lembra um castelo histórico. Por dentro, relatos descrevem mofo nas paredes, teto vazando, celas superlotadas e padrão de higiene precário. O ilusionista Harry Houdini conseguiu escapar em 28 minutos. Nos anos 2000, 3 condenados à prisão perpétua cavaram um buraco com ferramentas improvisadas. O caso de Sergei Magnitsky, preso em 2008, tornou-se símbolo internacional de violações de direitos humanos no sistema prisional russo. No Quênia, Kemet funciona em modo colapso permanente. Construída para 100 presos, chegou a abrigar mais de 3.600 homens. Não há fornecimento regular de água. Detentos carregam baldes manualmente para sobreviver. Em 2009, pelo menos 8 presos morreram durante surto de cólera. O Bloco G é conhecido como território brutal, marcado por violência sexual, extorsões e golpes por celular clandestino. A Colômbia mantém La Modelo, em Bogotá, onde o controle não está nas mãos do Estado. Durante anos funcionou como território fragmentado entre facções
paramilitares e criminosos do narcotráfico. No ano 2000, mais de 100 pessoas morreram em confrontos que duraram horas. Granadas, fuzis e explosivos foram encontrados dentro da prisão. Em 2020, nova rebelião deixou 23 mortos. Em 2024, o diretor da prisão foi assassinado após receber ameaças. Guantánamo virou sinônimo de zona cinzenta do mundo moderno. Criada em 2002 após os ataques de 11 de setembro, foi projetada para manter presos classificados como combatentes inimigos, fora do alcance das leis americanas. Relatórios documentaram tortura física e psicológica, incluindo afogamento simulado, privação de sono e isolamento prolongado. Alguns detentos passaram mais de uma década sem saber se seriam libertados. Mesmo com redução drástica, permanece ativa e voltou ao debate em 2025 com planos para a detenção de imigrantes. ADX Florence, no Colorado, foi projetada para isolar completamente seus internos do mundo. Conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas, abriga criminosos como Joaquim El Chapo Guzmán. Quase todos ficam até 23 horas diárias em confinamento solitário. Celas de concreto à prova de som medem 2 por 3 metros. Janelas estreitas impedem visão do exterior. Contato humano é mínimo. Quando saem, usam algemas, correntes e grilhões, sempre escoltados por vários guardas. Esses locais representam os extremos do sistema prisional mundial, onde a punição transcende qualquer conceito de justiça ou reabilitação. São exemplos do que acontece quando instituições carcerárias perdem completamente o controle, seja pela superlotação, falta de recursos, corrupção ou políticas desumanas. Cada uma dessas prisões carrega histórias que chocam pela crueldade e mostram como o confinamento pode se transformar em algo muito além da simples privação de liberdade. Se você achou esse conteúdo interessante, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre temas fascinantes como este.